Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. E hoje nós vamos finalizar mais um capítulo das Escrituras, né? Então abra lá, por favor. Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Novo Testamento, Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Abra lá. As Escrituras, mantenha sempre aberta, para você conferir aquilo que vai ser ministrado, aquilo que vai ser ensinado. O povo sábio é aquele povo que ouve e confere na Bíblia. Esse é o povo sábio, que Deus separou para si. Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, eu estarei lendo na versão da NAA, Nova Almeida Atualizada. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai amado, nós dependemos de Ti, Senhor. Sem Ti não há sabedoria, não há iluminação. Então pedimos a Deus que o Espírito Santo nesse momento ilumine a nossa mente para entendermos a profundidade do texto sagrado. Mas que sobretudo, Pai, fale, Senhor, poderosamente aos corações dos meus irmãos aqui. E permita-nos, ó Deus, experimentar a plenitude do Senhor em nossas vidas. Nós oramos e nos submetemos à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Efésios capítulo 3, chegamos até aqui. Vocês sabem que Paulo escreveu essa carta quando ele estava na prisão, na sua primeira prisão em Roma. Ele estava numa prisão domiciliar. E ali nessa prisão, ele escreveu essa pérola. Ele escreveu essa carta para os cristãos de Éfeso, os cristãos de Filipos, os cristãos de Colossos, e ele escreveu uma carta também para Filemon. Então essas cartas são conhecidas como as cartas da prisão. E lembrando que Atos capítulo 19, Paulo ele plantou essa igreja na cidade de Éfeso, que era uma cidade cosmopolita daquela época, com mais ou menos 300 mil habitantes. E a cidade de Éfeso era uma cidade que adorava e venerava a grande deusa Diana, ou a grande deusa Artemis. Então muitos seguidores adoravam essa deusa, e essa deusa ela se tornou a padroeira dos efésios. E essa cidade também, ela era extremamente contaminada e influenciada pelas magias, isso é, pela feitiçaria do século I. Mas quando Paulo, ele chega nessa cidade estratégica,
cosmopolita, e ele planta essa igreja, muitas pessoas foram convertidas. E como eu falei já para vocês, eles foram convertidos com tal intensidade que o comércio da cidade, que vendia as pequenas estátuas da deusa, o comércio quebrou-se, foi à falência, porque a conversão foi tão grande que a deusa, a Artemis, ela perdeu seus devotos. E houve um grande avivamento bíblico naquela cidade. E aqueles que eram envolvidos com magia e feitiçaria, eles foram convertidos com tal intensidade que eles, sem nenhuma forçação de barra, eles pegaram os seus livros de magia e as queimaram em praça pública. Para vocês verem que quando o evangelho é pregado com integridade numa sociedade, ela provoca um milagre chamado conversão. Uma transformação de vidas, é uma transformação de cosmovisão, rompendo todas as estruturas religiosas de uma sociedade. É isso que o evangelho faz, quando ele penetra numa sociedade. Pois bem, Paulo escreveu essa carta. Efésios capítulo 1, versos de 1 a 2, eu apresentei para vocês uma introdução à carta de Paulo e algumas aplicações. Versos de 3 a 6, eu falei sobre as bênçãos provenientes de Deus Pai. Paulo deixa bem claro que Deus Pai nos escolheu para a salvação antes da fundação do mundo. Lá na eternidade, antes de ter criado os céus e terra, ele planejou a salvação dos teus filhos. Aí, nós aprendemos aqui a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, a doutrina da adoção que Paulo ensinou em Efésios capítulo 1. Aí, versos de 7 a 12, nós vimos as bênçãos provenientes de Deus Filho, que Jesus, ele veio ao mundo para executar o plano de Deus que foi planejado lá na eternidade. E Jesus, ele entra na nossa história para executar esse plano de redenção, e diz a Bíblia que ele veio nos redimir. Ele veio nos salvar, ele veio perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Versos de 13 a 14, nós vimos as bênçãos provenientes de Deus, o Espírito Santo. Paulo deixou bem claro que o Espírito Santo, ele veio nos selar, trazendo essa marca, mostrando e nos garantindo que um dia nós iremos para o céu, porque nós pertencemos a Deus e a Jesus. Fomos selados. Nós fomos carimbados, nós temos a marca do Espírito Santo nos legitimando e nos autenticando, confirmando nos nossos corações que um dia nós conheceremos a Jesus no céu. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, nós vimos sobre um povo chamado da morte para a vida. Paulo deixa bem claro que toda a raça humana nasceu pecador, porque herdou o pecado original de Adão e Eva. E Paulo deixa bem claro que o ser humano já nasce condenado. Ele é um morto espiritualmente. Mas quando a graça de Deus nos atinge, quando a graça de Deus nos conquista, é como se fosse uma ressurreição espiritual. Nós somos despertados a crer em Deus e a entender o Santo Evangelho. Versos de 11 a 22, nós vimos sobre chamados da separação para a reconciliação. Paulo mostra o seguinte, que nós estávamos separados de Deus, separados de Jesus. E nós fomos reconciliados com Deus mediante o Evangelho. Efésios capítulo 3, nós vimos do verso de 1 a 13 sobre chamados para conhecer o mistério de Deus. Que mistério é esse? Esse mistério que ficou oculto no Antigo Testamento, apesar de alguns sinais. Mas esse mistério foi revelado plenamente no Novo Testamento, mostrando o seguinte, que Deus, ele veio salvar judeus e gentios, e através dos judeus e dos gentios, ele veio formar um só povo. Uma só igreja. A igreja de Jesus, formado de judeus convertidos e gentios convertidos, que é o nosso caso, que é os estrangeiros. Hoje, versos de 14 a 21, eu quero chamar a sua atenção para o assunto do texto. Chamados para experimentar a plenitude de Deus. Chamados para experimentar a plenitude de Deus. Olha só, gente, é um privilégio
É uma responsabilidade pregar a Bíblia da maneira como ela é. Só que esse tipo de mensagem, assim como todas as outras, é esse tipo de mensagem que é maior do que o mensageiro. Que ela trata de coisas insondáveis, profundas e muitas vezes incompreensíveis que o pregador não consegue esgotar de informações para poder ensiná-la. E nós veremos isso sobre a plenitude de Deus. O que significa isso? Porque o verso 19, numa tradução mais antiga, diz assim, que Paulo está orando para que nós possamos ser tomados de toda plenitude de Deus. E isso, gente, é algo muito especial. E eu posso confessar para vocês que talvez eu nunca experimentei isso e talvez você nunca experimentou. E talvez haja tempo. Aprove a Deus que um dia nós possamos experimentar a plenitude de Deus e nós veremos com mais detalhes sobre isso. Bom, diante dessa introdução, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Mas antes disso, deixa eu chamar a sua atenção. Em Efésios capítulo 2, capítulo 1, versos de 15 a 23, Paulo ele fez uma oração. Ele fez a sua primeira oração para os Efésios. E ele fez uma oração pedindo iluminação para que os cristãos de Éfeso entendessem o evangelho e a importância da igreja. Agora, nessa segunda oração, capítulo 3, versos de 14 a 21, Paulo, ele ora por capacitação. Ele ora para que os efésios pudessem ter a capacidade de viver a plenitude de Deus. Agora, isso aqui é tão profundo, gente, que talvez Paulo, lá na penitenciária, mesmo sendo domiciliar, com certeza ele estava escrevendo, ele pegou a sua pena, colocou no tinteiro, se afastou do seu pergaminho e se ajoelhou. E começou a orar pelos cristãos de Éfeso. Essa oração é geralmente considerada a mais sublime e a de mais longo alcance e a mais nobre de todas as orações das epístolas paulinas e possivelmente de toda a Bíblia. Essa oração é o ponto culminante na teologia de Paulo. Paulo estava preso, mas ele não foi impedido de orar. Por exemplo, como comenta o pastor Martin Lloyd Jones, ele é considerado um dos maiores pregadores do século XX, ele pregando e falando sobre esse texto, ele disse assim: o importante para nós é saber que Paulo está realmente dizendo que, embora prisioneiro, embora um perverso inimigo o tenha encarcerado, o tenha posto em grilhões, o tenha impossibilitado de visitar os efésios e pregar-lhes, há uma coisa que o inimigo não pode fazer, não pode impedi-lo de orar. Ele ainda pode orar. O inimigo pode confiná-lo numa cela, pode meter ferrolhos e trancas nas portas, pode algemá-lo aos soldados, pode pôr grades nas janelas, pode enclausurá-lo e confiná-lo fisicamente. Entretanto, nunca poderá obstruir o caminho do coração do crente mais humilde para o coração do Deus eterno. Sabe o que Lloyd Jones está dizendo? Paulo estava preso, impedido de pregar, mas ele não estava impedido de falar com Deus. De falar com Deus. Isso é, nada sabotou a oração do apóstolo Paulo. Amém, gente? Nada pode calar a boca de um cristão quando ele quer falar com seu Pai Celestial. Nada, nada. Pois bem, agora eu chamo a sua atenção para a exposição do texto. Na exposição do texto, eu quero apresentar 3 pontos. O começo da oração, verso 14 a 12. O conteúdo da oração, verso de 17 a 19. E a conclusão da oração, versos de 20 a 21. Tá ok? Então vamos lá. O começo da oração, veja comigo de novo o verso 14, quando ele fala assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Então Paulo ele começa assim: por essa razão, por essa causa. Mas que causa?
Que razão é essa? Aí a gente precisa entender o contexto, aquilo que já foi ensinado. Paulo está dizendo, olha, por causa da igreja, que é constituída por judeus convertidos e gentios convertidos, por causa da igreja que foi planejada por Deus lá na eternidade, por causa disso, eu dobro os meus joelhos para interceder por vocês. Vocês, efésios. Por quê, gente? Os efésios, eles estavam desanimados, porque o seu grande líder estava preso. A perseguição já estava fervilhando ali naquela região por parte da religiosidade dos judeus, influenciando os romanos de alguma maneira. Então ele dobra os joelhos intercedendo pela firmeza daqueles cristãos. Falando assim, olha, eu dobro meus joelhos e eu oro ao Pai para que Deus dê força a vocês. Porque vocês serão perseguidos, vocês serão rejeitados, vocês serão a semelhança do que está acontecendo comigo, vocês serão aprisionados. Agora eu chamo a sua atenção para a postura do apóstolo Paulo, que revela reverência. Ele diz assim no verso 14, eu me ponho de joelhos. De joelhos. É interessante que o judeu ortodoxo, ele tinha a postura de oração, de orar em pé com as mãos levantadas. Essa era a postura oficial dos judeus ortodoxos na época de Paulo. E eles só se prostravam ou se ajoelhavam diante de uma calamidade, diante de uma tragédia, ou diante de uma oração de arrependimento. Aí eles se humilhavam, se ajoelhando diante de Deus. Essa postura era usada em ocasiões especiais ou em circunstâncias excepcionais. Por exemplo, no calendário judaico tem o Dia do Perdão, que é um dia nacional em que todos os judeus precisam se colocar diante de Deus. Aí eles se ajoelhavam. Mas a questão é a seguinte, a Bíblia, ela não sacraliza a postura física com que devemos orar. Ela não sacraliza. A gente pode orar de joelho, de pé, deitado, mas sem desleixo. Mas o que Paulo está dizendo aqui, ele fez questão de escrever que ele se colocou diante de joelhos porque era uma oração de urgência. Era uma oração de necessidade. Ele estava preocupado com seus irmãos, os efésios. E ele de maneira humilde, de maneira reverente, se colocando diante de Deus, diante de um clamor urgente, ele se dobra diante de Deus Pai e começa a interceder pelos cristãos de Éfeso. É tão interessante que certa vez um cristão, ele escreveu assim, um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. É verdade, concordo com ele. Um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. E Agostinho de Hipona, no século IV, o grande teólogo, ele falou o seguinte sobre a oração. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Então Paulo ele tinha essa convicção, que Deus trabalha de maneira intervencional na vida da sua igreja. Mas no verso 15 ele fala sobre família, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Essa família aqui, ele está se referindo à igreja constituída de judeus convertidos e gentios convertidos. Mas ele está falando da igreja no céu e a igreja na terra. Ele está falando da igreja militante na terra e a igreja triunfante no céu. As almas redimidas que já estão no céu. E ao mesmo tempo, ele está falando da igreja de todos os tempos. A igreja embrionária que começou no Antigo Testamento e que foi gerada no Novo Testamento. E ele está agradecendo por ser igreja, essa família, tanto nos céus como na terra, que recebe o nome. O nome é o seguinte, essa igreja, ela é autenticada pelo próprio nome de Deus, porque foi Deus que a elegeu, foi Deus que a escolheu. Os seus filhos foram escolhidos para que fosse constituída a sua santa igreja. Por isso que receberam o nome. Agora é interessante que na época intertestamentária, na era rabínica, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, alguns escritores judeus, eles diziam que essas famílias se referiam aos anjos também, né?
Seja como for, a família no céu, aqueles que já estão no céu, a igreja celestial, junto com os anjos que estão servindo a Deus, a igreja na terra que está sobrevivendo, os cristãos militantes que estão aqui nesse mundo pregando o evangelho. Paulo está dizendo assim, é uma família. De tal maneira que no grego a palavra pai e a palavra família vem da mesma raiz, da mesma palavra grega, mostrando o seguinte: Deus é o Pai Celestial de toda a família cristã, que é a igreja. A igreja. Então, para você ver como Paulo amava aquela igreja, como ele amava as igrejas que ele tinha plantado. Agora, olha só comigo, por gentileza, o verso 16. Aí, ele inicia a sua oração. Ele fala assim: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória. Olha que interessante essa expressão. Segundo a riqueza da sua glória. Sabe o que Paulo está dizendo? Deus, o Senhor é tão rico, o Senhor é um Deus tão inesgotável, que o Senhor tem poder para nos abençoar, segundo as tuas riquezas. Nós somos fracos e pobres, somos humanos falidos, mas tu és o Deus de toda riqueza e de toda glória. A glória de Deus não é um atributo de Deus, mas é o fulgor pleno de todos os atributos de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: o apóstolo, ele tinha em mente os ilimitados recursos que estão disponíveis a Deus. Paulo, gente, mesmo preso, ele tinha essa convicção: Deus, eu estou preso, mas tu és ilimitado, tu és inesgotável, o Senhor tem toda a riqueza para abençoar o seu povo. Agora, preste atenção, Paulo aqui não está falando de bens materiais. Ele está falando de coisas espirituais. Ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor é tão rico, o Senhor é dono de tudo. Eu confio em Ti. Aí, gente, esse é o começo da oração. Segundo, agora eu quero te apresentar o conteúdo da oração. No conteúdo da oração de Paulo, tem 4 pontos, tem 4 pedidos que ele faz. E o primeiro pedido está aí no verso 16, quando ele diz assim: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no íntimo de cada um. Algumas traduções mais antigas da língua portuguesa tá assim: mediante o seu espírito, no homem interior. Primeiro pedido de Paulo aqui. Paulo pediu para que Deus desse fortalecimento espiritual àqueles cristãos. Fortalecimento espiritual. Fortalecimento para quê? Para resistir à perseguição, para resistir à rejeição, para resistir o tsunami de problemas que iriam se levantar contra a igreja cristã naquela época. Então Paulo, ele pede por fortalecimento espiritual. Paulo, ele pediu para que eles fossem fortalecidos com poder. Poder, gente. É isto que nós precisamos. Como cristãos do século 21, precisamos de poder. Poder espiritual. Não basta crer em Deus. Não basta reconhecer que Ele é bom. Precisamos de poder. Poder espiritual. Este é o poder de Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus falou assim: vocês serão minhas testemunhas quando for derramado sobre vós o Espírito Santo, e vocês receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Poder. Fortalecidos com poder espiritual, mediante o Espírito Santo. Paulo está dizendo que é o Espírito Santo que fortalece os cristãos espiritualmente, no íntimo do ser. Isso é, no homem interior. O homem interior, gente, está dizendo sobre o nosso ser. Por exemplo, o pastor Lloyd Jones disse que o homem interior é o oposto do corpo e das suas faculdades e funções. Inclui o coração, a mente e o espírito do homem regenerado, do homem que está em Cristo Jesus. O homem interior, a mulher interior, é a pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo.
É a pessoa que foi convertida ao cristianismo. E agora esta pessoa, ela se tornou templo do Espírito Santo. Mas mesmo que o Espírito Santo reside nessa pessoa, o Espírito Santo precisa presidir essa pessoa. Não basta o Espírito Santo residir. O Espírito Santo tem que presidir o ser dessa pessoa. Todas as áreas dessa pessoa. E Paulo ele continua dizendo assim, verso 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Aqui está a segunda petição. A segunda petição de Paulo era para que os cristãos de Éfeso conhecessem a Deus, a Jesus, e se tornasse a habitação de Cristo. Então olha só, por definição, o cristão já é uma habitação de Cristo e do Espírito Santo. Mas daí Paulo, ele enfatiza no verso 17, que pela fé que Cristo habite no coração de vocês. O que Paulo está dizendo? Olha, vocês receberam a verdadeira fé. E vocês sabem que o homem só pode ser salvo quando ele deposita a sua fé em Jesus. Uma fé que não é uma propriedade humana. A fé é algo que vem do alto. Os cristãos receberam a fé, que os capacitaram a crer em Deus e se submeteram ao senhorio de Cristo. Essa é a fé bíblica que a Bíblia nos revela. E Paulo está dizendo que pela fé, Cristo habite no coração de vocês. Paulo está enfatizando o seguinte, olha, todo cristão é uma habitação de Cristo. Esse Cristo que é transcendente, que está à direita de Deus Pai, ao mesmo tempo, na pessoa do Espírito Santo, está habitando dentro de cada cristão. Então esse é o conforto que Paulo estava transmitindo àquelas pessoas. Mas ele fala no verso 17, algo muito interessante, quando ele fala assim, estando vós enraizados e alicerçados em amor. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque judeus e gentios estavam aprendendo a conviver juntos, na mesma igreja. Na mesma igreja. E quando Paulo ele usa essas duas expressões, enraizados e alicerçados, ele está usando duas metáforas. Uma metáfora da botânica e outra metáfora da arquitetura. A metáfora da botânica, Paulo está dizendo o seguinte, a igreja é uma árvore com raízes profundas. E é uma árvore tão frondosa, tão viçosa, com raízes profundas, que nenhuma tempestade vai derrubá-la ou arrancá-la pela raiz. Assim é a igreja de Cristo que vive em amor. Só que ao mesmo tempo a igreja, ela é um edifício. Ela tem um sólido alicerce. Aqui Paulo, ele está lembrando do templo. O templo de Jerusalém, que foi muito bem construído, que tinha um fundamento muito sólido para aguentar aquele edifício. E Paulo usa essa linguagem dizendo o seguinte, olha, que vocês sejam enraizados e alicerçados em amor. Aprendam a se amar, judeus e gentios, aprendam a se amar. Isso é lindo, gente. E Paulo está dizendo que se Cristo habitasse no coração daqueles cristãos, eles aprenderiam a amar aqueles que são diferentes, de nacionalidades diferentes, de classes diferentes, de etnias diferentes. E Paulo faz esse pedido, que pela fé, Cristo habite no coração de vocês, e que vocês sejam enraizados e alicerçados em amor. Mas veja comigo, o verso 18, é isso mesmo? Verso 18, ele faz a terceira petição. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, verso 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Terceiro pedido de Paulo foi o seguinte, Paulo orou para que eles conhecessem o amor de Cristo. Aqui Paulo não está falando mais do amor dos cristãos. Aqui ele está falando do amor de Cristo por nós.
E Paulo está dizendo em oração, Senhor, revela a eles, para que eles possam compreender e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Paulo queria que eles conhecessem o amor de Cristo e que todos os santos compreendessem o amor de Cristo. Santos aqui, gente, são os cristãos de Éfeso. Santos são todos aqueles que Deus separou para si para viver um projeto. O projeto de Deus. Então, olha só, todo cristão nesse sentido é um santo. Toda cristã nesse sentido é uma santa. É uma pessoa que foi escolhida por Deus, separada de Deus, foi separada por Deus deste mundo para viver para a glória de Deus. Então Paulo está dizendo assim, a todos os santos de Éfeso, a todos os santos da igreja de Éfeso, que vocês possam compreender e conhecer o amor de Cristo. Agora é interessante que a palavra compreender e conhecer, no grego, tem diferença. Compreender aqui é no sentido intelectual. Compreender aqui é entender intelectualmente o amor de Deus. Mas conhecer aqui tem a ver com conhecimento experiencial, é uma experiência. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês não podem compreender o amor de Cristo só na mente, só na cuca, só intelectualmente. Vocês precisam conhecer o amor de Cristo de maneira experiencial. Você precisa ter uma experiência com o amor de Cristo por você. Então você não pode conhecer o amor de Cristo de maneira teórica. Você precisa conhecer o amor de Cristo de maneira relacionamental. Isso é profundo, gente. Para você ver que Deus, ele não se importa só com conhecimento, mas ele se importa também com relacionamento. Conhecimento deve produzir relacionamento profundo com Deus. Senão todo cristão pode cometer os mesmos erros dos fariseus, que conheciam as Escrituras com profundidade, mas não tinham relacionamento com Deus. Agora é interessante a linguagem que Paulo usa. Ele fala da largura, da altura, do comprimento, né, do amor de Cristo. Aí, a nota de rodapé da Bíblia de Estudo de Genebra, que é a primeira Bíblia de estudo que foi na história da igreja, os estudiosos de Genebra, eles colocaram a seguinte nota, olha só, Paulo provavelmente pretendia que essas dimensões espaciais trouxessem a imagem do templo, como está no capítulo 2, verso 21, a mente dos leitores, porque no capítulo 2, Paulo falou que a igreja é um edifício, e cada tijolo é um cristão. Como pedras vivas unidas em amor, a moradia de Deus cresce e é preenchida pelo próprio Cristo. Deus usa o amor que é compartilhado com todos os santos, judeus e gentios, para construir um todo que é maior que qualquer uma das partes individuais. E, nesse cenário, dar a cada um deles uma compreensão maior do amor de Cristo do que eles poderiam obter individualmente. O que os estudiosos estão dizendo? Que eles iam conhecer o amor de Cristo em toda a totalidade, se como igreja eles entendessem isso. Não de maneira individual, mas de maneira coletiva. Toda a igreja compreendendo e conhecendo o amor de Cristo. O pastor e reformador João Calvino, ele disse o seguinte, a metáfora é extraída da matemática, que toma as partes como expressão do todo. Era isso que Paulo queria, que como expressão do todo, eles conhecessem a largura, a altura, a profundidade do amor de Cristo. O pastor Russell Shedd, ele entende, olha que lindo, ele entende que a largura do amor de Cristo abrange todos os membros de toda a tribo, língua, povo e nação. Todas as pessoas que Deus chamou. O evangelho é tão largo que não se pode excluir nenhuma entidade, nenhuma comunidade humana. O seu comprimento aponta para o tempo, começando no Éden, logo após a queda do homem, até o fim, quando Jesus voltar. Nunca houve, nem haverá,
até que Cristo voltar. Um intervalo na operação poderosa e salvadora do Evangelho. A terceira dimensão é sua altura, que vem do mais alto céus e desce até o mais baixo inferno. E finalmente, sua profundidade chegará até os piores pecadores, já descritos no capítulo 2. Não há nenhum pecador ou rebelde que não possa ser incluído em tão grande salvação. Olha que lindo, gente. Por isso que o amor de Cristo, nós precisamos conhecer, compreender e conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Amém? Mas daí, Paulo fala o seguinte, olha só, que eles precisariam compreender e conhecer o amor de Cristo, verso 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Isso aqui é difícil explicar. Porque exceder todo o entendimento é aquele amor que vai além da nossa racionalidade, que nós não entendemos, que não dá para esquadrinhar, que não dá para estudar no laboratório, que não dá para criar grandes teses. O amor de Cristo, ele vai além do entendimento e da capacidade humana de explicar. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu estou orando para que vocês venham conhecer aquilo que é difícil conhecer. Eu estou orando para vocês terem a oportunidade de conhecer aquilo que é quase impossível. Mas Paulo está dizendo, vocês vão compreender e conhecer o amor de Cristo. Mas, gente, no verso 19 vem o ponto mais alto da oração. Aí no verso 19 é a quarta petição. Verso 19, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Eu gosto daquela tradução que diz assim, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Aqui, Paulo ele subiu no ponto mais alto da montanha da oração. Gente, plenitude. A quarta petição de Paulo, Paulo orou para que os cristãos experimentassem a plenitude de Deus. Aí eu vou tentar explicar. Porque, gente, conhecer a Deus já é muita coisa. Nós conhecemos a Deus porque Ele resolveu se revelar. É impossível o homem conhecer a Deus ou descobrir quem é Deus. É Deus que toma a primeira iniciativa de se revelar, se rebaixando no nosso vocabulário, para que a gente pudesse compreender alguma coisa sobre Ele. Então, só de conhecer a Deus já é muita coisa. Mas daí Paulo fala assim, olha, eu estou orando para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Plenitude. Algo pleno, algo insondável, algo incompreensível, algo infinito. Mas é isso que eu estou orando, para que vocês venham experimentar, pelo menos a sensação dessa plenitude. Muitos têm dúvidas se Paulo estava orando para que os cristãos experimentassem vida ou na morte no céu. Mas provavelmente Paulo estava orando para que eles experimentassem a plenitude em vida. Em vida. Então Paulo, de alguma maneira, ele está trazendo a possibilidade que o cristão, ele pode ser tomado pela plenitude de Deus. De Deus. E plenitude, gente, nessa carta aos Efésios, Paulo fala-nos que devemos ser cheios da plenitude do Filho, capítulo 1, verso 23, da plenitude do Pai, capítulo 3, verso 19, da plenitude do Espírito Santo, capítulo 5, verso 18, devemos ser cheios da própria Trindade, a Santa Trindade. Embora Deus seja transcendente, e nem os céus dos céus possam contê-lo, ele habita em nós de forma plena. O pedido de Paulo é que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Deus está presente em cada célula, em cada membro do corpo, em cada área da vida. Tudo é tragado pela presença e o domínio de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe o que significa plenitude?
É você ser pleno de Deus. E Deus, Ele governa todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Todos os compartimentos. Todos os sentimentos. E aí o cristão, ele é pleno de Deus. Agora não confunda plenitude com panteísmo. Paulo não está advogando aqui que o cristão é um pequeno Deus. Já que ele tem a presença de Deus, através do Espírito Santo, ele se tornou um pequeno Deus. Não é isso. Paulo lhe reprovava qualquer tipo de panteísmo. Paulo está dizendo o seguinte, que todo cristão, pela misericórdia de Deus, pela graça de Cristo e pela comunhão do Espírito, ele tem essa plenitude na sua vida. Ele tem. E ele precisa experimentar essa plenitude. Essa confusão tão grande de panteísmo, de novo, o pastor e reformador João Calvino, de maneira muito irada, ele comentou assim: há alguns desvairados, perversos e ímpios, que interpretam a plenitude de Deus como sendo plena divindade, como se o ser humano pudesse tornar-se igual a Deus. Ele está correto. Não é isso que Paulo está dizendo, que o cristão vai se tornar divino. Não é isso. Mas, gente, para nós entendermos, ser plenos, sermos preenchidos da plenitude de Deus, essa palavra no grego é pleroma, significa a natureza divina com seus atributos nos cristãos. Então, olha só, Deus, ele tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus são atributos que só Deus tem. Só a Santíssima Trindade tem, e nós não temos. Por exemplo, a onipotência, onipresença, onisciência, a soberania. Ele é imutável, ele é autoexistente. Esses atributos só tem a Trindade. Mas tem os atributos comunicáveis, são atributos que Deus nos comunica, que Deus nos dota. Por exemplo, Deus é amor e Ele nos capacita a amar. Deus é misericórdia e Ele nos capacita a sermos misericordiosos. Deus é bom, Ele nos capacita a sermos bondosos. Deus é fiel e Ele nos capacita a sermos fiéis. Então é nesse sentido, esses traços divinos, através dos atributos de Deus, são incluídos na vida do cristão através da plenitude. Aí o apóstolo Pedro, entendendo isso, capítulo 1, verso 4, ele escreveu assim: Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandezas promessas, para que, por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Olha que lindo que Pedro escreveu. Ele fala assim: nós somos coparticipantes da natureza divina, porque Deus derramou sobre nós os seus atributos comunicáveis, nos capacitando a experimentar a plenitude de Deus e nos livrando da corrupção das paixões deste mundo. Não somos mais escravos, não somos mais influenciados pelo status quo desse mundo, não somos mais influenciados pelas ideologias desse mundo, porque agora nós somos plenos de Deus. Deu para entender? Vocês entenderam? Então vocês estão melhor do que eu, porque eu estou tentando ainda. Mas é isso, basicamente, de maneira muito rasa, é isso que Paulo quis dizer aqui nessa frase. Mas aí, ele conclui a oração. A conclusão da oração, verso 20 e 21, ele fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha que lindo. Aqui Paulo fala sobre a capacidade de Deus em responder às orações. Deus, segundo a sua soberania, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Aí o cristão, ele ouve assim: mas pastor, por que Deus não está respondendo aquela oração então? Se Ele é tudo isso, por que Ele ainda não me respondeu aquela oração? Aí você precisa entender a soberania de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, só que Ele é soberano. Ele sabe o que é melhor para nós. Porque muitas vezes nós oramos por um peixe, mas muitas vezes é uma pedra.
na nossa vida. Muitas vezes nós oramos por algo que nós não entendemos o que vai se tornar no futuro. Então, pela soberania de Deus, Ele é poderoso sim para responder de maneira majestosa, mas Ele é soberano para tomar as decisões. Por isso que 1 João 5,14, João escreveu assim: esta é a vontade de Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. Ele é soberano para ouvir e atender, e Ele é poderoso para responder. Então você precisa entender esses dois atributos de Deus: a sua soberania e a sua onipotência no que tange a nossa vida de oração. Mas olha só, isso é lindo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é capaz de atender às nossas orações. Amém, gente? Eu não sei, isso me consola tanto, gente. Saber que Deus é poderoso para atender as minhas orações. E se Ele falar não, Ele tem razão. Ele sabe o que é melhor para mim. Mas daí, olha que maneira magistral ele termina a oração. Verso 21. A Ele seja a glória. Isso é, a Deus seja toda a glória. A Deus seja toda a honra. Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador da igreja. Ele que comanda todas as coisas. Ele continua na igreja. Isso é, Deus, gente, Deus planejou a igreja na eternidade. Jesus, na sua historicidade, ele veio estabelecer a igreja. A igreja é importante. A igreja, ela é constituída de judeus e gentios. A igreja faz parte dos planos de Deus. Por isso que é complicado um cristão afastado da igreja. Deus não estabeleceu uma espiritualidade solitária. Ele estabeleceu uma espiritualidade comunitária. A igreja, a comunidade dos cristãos, a comunidade dos santos, a comunidade dos discípulos. Nós dependemos uns dos outros. Dependemos de Deus e dependemos uns dos outros. E aqui Paulo está finalizando a sua oração. A Deus seja a glória na igreja. A igreja que foi estabelecida. A igreja que foi planejada nos mais altos céus. E aí ele diz, em Cristo Jesus, a igreja é cristocêntrica. É Jesus no centro. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É por isso que Paulo escreveu em 1 Timóteo 2,5, pois há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo é o único intermediário. Ele é o único mediador entre os seres humanos pecadores e o Deus Santo. E o ser humano só consegue ter relacionamento com Deus através de Jesus. Os outros já estão no céu, desfrutando da presença de Deus. Aqui na terra, o nosso mediador é Cristo Jesus, o nosso Salvador. E aí ele diz assim, em Cristo Jesus, por todas as gerações. A igreja de todas as gerações. A igreja na história. A igreja que foi concebida no Antigo Testamento, que foi gerado no Novo Testamento. A igreja sólida, cristocêntrica, de todas as gerações. E ele termina, para todos sempre. Essa igreja que foi gerada na história e que vai continuar na eternidade, junto com Deus. Amém, gente? Esta é a oração do apóstolo Paulo para os cristãos. O que nós aprendemos aqui? Eu falei do começo da oração, o conteúdo da oração e a conclusão da oração. Mas eu quero terminar a minha mensagem com 3 lições. O que nós aprendemos? Os cristãos de Éfeso aprenderam muito. Só que essas lições é para nós também. O que nós aprendemos hoje? Eu destaco aqui 3 lições. Tem várias, mas quero destacar 3 por causa do tempo. Primeiro, o nosso íntimo precisa ser fortalecido pelo Espírito Santo. O nosso homem interior, regenerado, precisa ser fortalecido pelo Espírito Santo. A pergunta é como? E aí, Paulo ensinou isso. Deus deixou 3 disciplinas espirituais para sermos fortalecidos. 3. Primeiro, a leitura das Escrituras, gente, a leitura da Bíblia.
Paulo escreveu a carta aos Efésios. Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo, foi supervisionado pelo Espírito Santo para escrever essa carta, porque essa carta, ela é a própria palavra de Deus. E Paulo está dizendo, olha, leia essa carta, porque essa carta aí vai fortalecer vocês. Porque esta carta é a palavra de Deus. Você quer ser fortalecido espiritualmente? Leia a Bíblia. Leia as Escrituras. Eu já disse aqui tantas vezes e repito, nós estamos vivendo o maior analfabetismo bíblico da nossa história. Os crentes de hoje não leem a Bíblia e não conhecem a Bíblia. E quem são esses para falar dos católicos? Porque também não conhecem a Bíblia. Falam dos católicos por causa disso, mas o próprio povo evangélico também está vivendo na ignorância bíblica, porque não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia, não tem prazer em ler a Bíblia, não consegue se deleitar na Bíblia. Eu falo para você, como que você vai ser fortalecido espiritualmente? Diante das perseguições, diante das ideologias deste mundo, como você vai sobreviver a esse rojão? Como? Nós precisamos de um avivamento bíblico que traga de volta à sua igreja a centralidade das Escrituras. É isso que nós precisamos. Porque só assim seremos revestidos e fortalecidos pelo Espírito Santo no nosso homem interior. Entenda isso, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, faça um propósito, leia a Bíblia. Estude a Bíblia, não deixe a Bíblia de lado, não substitua a Bíblia por outras coisas. Leia a palavra de Deus, amados, é isso que vai nos fortalecer. Que fortaleceu os Efésios, fortaleceu Paulo e que vai nos fortalecer também. Para ser fortalecido, uma vida de oração. Uma vida de oração. Aqui Paulo, ele dobrou os joelhos e ele ora. Ele se derrama diante de Deus pela segunda vez. Ele já orou no capítulo 1, ele volta a orar no capítulo 3. Ele se dobra, ele deixa o seu tinteiro, ele deixa a sua produção, inspirado pelo Espírito, e ele dobra o seu joelho para orar. Você precisa orar. Você precisa orar. Você precisa interceder por outros, como Paulo fez. Mas você precisa orar por você mesmo. Para que você seja fortalecido. Para que você venha aguentar as intempéries, as demandas deste mundo, que não é fácil. Você só vai sobreviver na fé se você tiver uma vida de oração. Outro componente, participação na igreja. Paulo estava escrevendo para quem, gente? Para crente solitário? Não. Ele estava escrevendo para a igreja de Éfeso, constituído de judeus convertidos e de igrejas e de gentios convertidos. Ele estava intercedendo pela igreja, dizendo, olha, vivam em comunidade, vivam em igreja, sejam acolhidos, cuidem um dos outros, façam de Cristo o mestre de vocês. Amados, o nosso íntimo precisa ser fortalecido pelo Espírito Santo e não há receita. Este é o padrão de Deus para nós. Você quer ser fortalecido quer ser fortalecido? Leia a Bíblia. Tenha uma vida de oração sistemática, continuada. E participe da igreja. Você precisa de ajuda. Você precisa ser fortalecido, encorajado. Mas em segundo lugar, precisamos compreender e conhecer o amor de Cristo. Precisamos. Aí, precisamos compreender. Não adianta você entender isso só no intelecto. Porque você leu, ou porque você viu uma imagem, ou porque você assistiu um filme, isso te sensibilizou, você entendeu na sua cabeça. Isso não basta. Você precisa ter a sua experiência com o Cristo da cruz, que um dia morreu por nós. Você precisa ter a sua experiência e parar de pegar carona na fé dos outros. Na fé do seu pai, na fé da sua mãe, na fé dos seus filhos, na fé dos outros cristãos. Você precisa ter a sua experiência. Eu pergunto, qual é a sua experiência de conversão?
Quando você foi tocado pelo Espírito? Quando a sua mente foi aberta para as verdades celestiais de Deus? Quando? Você precisa conhecer a largura do amor de Cristo que abrange a todos sem distinção. O amor de Cristo que abrange todas as pessoas de todas as etnias, todos os povos, todas as nações, todas as classes. Deus, Ele está separando pessoas, um povo para si, revelando o amor, a largura do amor de Cristo. O comprimento abrange todos os tempos. O amor de Deus, de Cristo, foi para todos os tempos. A altura, o amor de Cristo se estendeu até o céu e o trouxe para morrer na cruz. E a profundidade do seu amor que o fez suportar o sofrimento infinito para expiar os nossos pecados. Ele veio ao mundo para cumprir uma missão. Ele veio ao mundo mostrar o seu profundo amor, morrendo como nosso representante na cruz, para pagar pelos nossos pecados, para nos salvar da condenação eterna e para nos reconciliar com Deus. Esse é o amor de Jesus. Você conhece esse amor? Ele é seu Senhor. Ele é o seu Salvador, Ele é o seu guia, Ele que gerencia todas as áreas da sua vida. Gente, precisamos compreender e conhecer o amor de Cristo. Senão nós viveremos uma mera e sem graça religiosidade. Conhecer o amor de Cristo vai muito além do que ter uma religião. Muito além. Terceiro e último, eu termino. Por causa do tempo. Precisamos ser tomados pela plenitude de Deus. Precisamos ser tomados pela plenitude de Deus. Gente, nós precisamos, antes de morrermos, precisamos experimentar isso. E quando eu falo plenitude do Espírito Santo, plenitude de Deus, eu não estou falando de pentecostalismo, tá? Não estou falando disso. Eu não estou falando de certas experiências bizarras. Deixa eu reformular minha frase aqui. Eu não estou falando que você tem que cair no chão, que você tem que ficar rodopiando igual peão, tem que ficar imitando animal, porque está cheio do Espírito Santo. Não, isso não é bíblico. Mas ser cheio do Espírito Santo, a ponto de atingir a plenitude de Deus, é diferente. É viver uma vida de santidade profunda. É chorar pelos seus próprios pecados. É ter uma misericórdia profunda pelas almas perdidas das pessoas. É a vontade tremenda de conhecer a Deus cada dia, independente das bênçãos. É a pessoa que está mais interessada em conhecer a Deus do que aquilo que Deus pode fazer. Isso é plenitude. Isso é plenitude. E precisamos experimentar, como os homens do Antigo Testamento, como o rei Asa, o rei Ezequias, o rei Josias, que experimentaram um avivamento, a plenitude de Deus e acabaram com a idolatria no povo de Israel. Precisamos experimentar a plenitude de Deus, como algumas pessoas do Novo Testamento, Pedro, no dia de Pentecostes, que em um sermão pregado, 3.000 pessoas foram convertidas. Como Paulo, que experimentou, como Filipe em Atos 8 em Samaria, pregando o evangelho, e muitos foram convertidos. E como homens, como Moody ele viveu entre o ano 1837 a 1899, foi um grande evangelista americano, e diz que quando ele estava em Nova York, fazendo uma cruzada evangelística, ele começou a andar na rua Wall Street, ele começou a andar de repente, ele ficou cheio do Espírito Santo, e parecia como ondas elétricas no seu corpo, e ele voltou para a casa do amigo, ele começou a orar e falou: Deus, segura na minha mão, porque eu não estou aguentando essa sensação. Ele sentiu a plenitude de Deus tão impactante na sua vida que quando ele volta ali, naquele local de Nova York, ele prega o evangelho e muitos são convertidos. É isso que a plenitude de Deus faz na vida de uma pessoa. Ou como Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos e filósofos dos Estados Unidos. Ele pregou o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. E diz ele que quando ele fez esse sermão, ele foi pregar na sua igreja, ele chegou de maneira doce, encostou o seu cotovelo no púlpito, ele pegou o sermão e leu. Ele leu o sermão, ele começou a ler. Sem muita expressão,
sem muita eloquência. Ele começou simplesmente a ler aquele sermão e diz a história que o povo começou a ficar comovido. E de maneira dramática, a congregação começou a sentir a sensação das chamas do inferno. E pessoas começaram a se ajoelhar no chão, se arrependendo dos seus pecados. Alguns abraçaram os pináculos do prédio, dizendo: Senhor, me perdoa, Senhor, eu não quero ir para o inferno. E muitas pessoas naquela igreja foram convertidas. Isso é plenitude de Deus, gente. Ou como Blaise Pascal, uma das mentes mais brilhantes da história da matemática, diz a história que quando ele morreu, no seu paletó, tinha um pequeno papel, escrito uma experiência que ele teve com Deus, escrevendo assim: à meia-noite, glória e fogo. Aquele homem com aquela mente peregrina, aquela mente brilhante, aquela mente calculista, teve uma experiência da plenitude de Deus antes de morrer. Ou como Evan Roberts. Gente, Evan Roberts era um jovem que nasceu no país de Gales. E o país de Gales foi um país que, em 1904, tinha abandonado a Deus. As igrejas estavam vazias. Os cassinos estavam cheios, os estádios estavam cheios, os prostíbulos estavam cheios. E um dia ele foi no gabinete do seu pastor e ele viu o seu pastor idoso com os cabelos brancos dizendo: Senhor, orando, Senhor, dobra-me, Senhor, dobra-me. Ele ficou tão impactado que ele começou a reproduzir aquela oração. E pedindo para Deus: Deus, dobra-me também, Senhor, dobra a minha vida. E ele teve uma ideia. Ele voltou para sua cidade e montou uma reunião de oração com alguns jovens. E aquela reunião de oração durou toda a semana e várias pessoas foram agregando. Diz a história que aquela reunião de oração se tornou uma grande concentração de oração. E a concentração de oração foi tão forte, foi tão impactante no país de Gales, que os prostíbulos foram fechados, porque as prostitutas se converteram. Os juízes pararam de trabalhar porque não tinha como condenar alguém. Não tinha mais réus nos tribunais. Os bares faliram por causa da oração de um jovem. Ele experimentou a plenitude de Deus, diz a história, que em 6 meses contabilizaram 100 mil conversões. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A plenitude de Deus nos faz ter uma vida superlativa, acima da média, inspirado pelo Espírito Santo e direcionado por Deus. Esta é a vida que Deus quer que nós tenhamos. Esta é a oração do apóstolo Paulo para todo cristão. Porque, gente, se nós não experimentarmos isso, se nós não vivermos isso, nós vamos viver um cristianismo sem graça, humanista, superficial, que não vale a pena de viver. Confesso a vocês que não vale a pena viver. Eu quero convidar você, e eu estou nessa, a experimentar a plenitude de Deus. A pedir: Deus, dobra-me. Eu quero experimentar a tua plenitude, Senhor. Venha governar todas as áreas da minha vida. Ajuda-me a abandonar pecados. Eu não quero viver no pecado, eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver em santidade, eu quero contemplar a tua glória, eu quero fazer diferença na minha geração, eu quero fazer diferença nessa cidade. Eu não quero viver uma religiosidade hipócrita, mas eu quero experimentar a tua plenitude. É isso que você quer? Como cristão, é isso que você quer? Então ore comigo nesse momento. Vamos orar. Vamos orar. Pai Celestial, nós dependemos do Senhor, Pai. E isto vai além das minhas palavras, Senhor, porque não tenho competência para explicá-la. Mas nós queremos, nesta oração comunitária, expressar o nosso desejo e dizer ao Senhor que nós queremos ser tomados pela plenitude do Senhor. Ó Deus, muda a nossa vida. Transforma-nos, ó Deus, de dentro para fora. Venha governar, ó Deus, todas as áreas vitais de nossas vidas. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos santos como Tu és santo.
Ajuda-nos, ó Deus, a viver a tua palavra e as tuas verdades. E venha, Senhor, habitar de maneira residente, de maneira presidente em nossos corações. E leva-nos ao centro da tua vontade, Senhor. Ó Deus, nós queremos viver, nós queremos experimentar o que os santos no Antigo Testamento experimentaram, o que os santos no Novo Testamento experimentaram, o que os grandes evangelistas experimentaram na Europa e nos Estados Unidos, nós também queremos, ó Deus. Permita-nos, ó Deus, conhecer a tua glória. Nós oramos, ó Pai, e entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, meu Senhor.